A paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui te trazer algo a qual uma irmã, a qual eu acompanho ela, aconteceu uma situação para ela que essa situação chega muito para mim no meu WhatsApp, aonde eu oro pelas pessoas. Apesar que eu oro pelo Face, pelo Insta, redes sociais, YouTube, só que pelo WhatsApp é maior, né? E o que eu venho trazer aqui, eu creio que você já passou, você está passando, ou você é um desses. Você quer saber o que é? Então continua nesse vídeo. Isso é um assunto muito polêmico, tá? Eu vou dizer a minha experiência comigo e Deus. E aí você vai deixar aqui nos comentários o que você acha em relação a isso. Se você concorda comigo, ou se você é igual um desses que gosta de fazer isso. Foi a seguinte mensagem que eu recebi. Que ela perguntou para mim se era certo ela ofertar na vida de um apóstolo. Só que esse apóstolo não foi Deus que colocou no coração dela, não foi ela que orou, e Deus falou: filha, vai lá e abençoa o meu filho com quantidade tal. Porque Deus fala isso, meus irmãos. Você que tem intimidade com Deus, você que tem o tete a tete com Deus, Deus ele revela, ele mostra tudo, tá? Então vamos lá. Não foi nada disso. Ela falou que simplesmente o apóstolo mandou um áudio para ela, falando que o Senhor tinha mandado dizer que era para ela fazer um voto e que neste voto ela teria que fazer o valor de 100 e pouco para o esposo dela, pelo serviço dele, e 100 e pouco pela vida dela, que daria no torno de 300 e alguma coisa. E que esse propósito, que esse voto, queria levar o nome desse casal para o monte, aonde Deus ia fazer esse propósito com ele. E queria saber se eles iam querer fazer esse voto, mas que tinha que ser rápido, porque a lista já estava acabando. Ela me mandou uma mensagem para mim. E você sabe o que eu dizer para ela? Sabe o que eu falei para ela? Mentira. É mentira, gente. Mentira, meus irmãos. Antes de Deus falar com qualquer outra pessoa, que seja comigo, com a pastora Maria, com o pastor João, com o apóstolo José, o Senhor vai falar contigo primeiro. Não existe eu chegar para você e falar assim, ó, Deus me revelou que há uma obra de macumbaria na sua vida. Mas essa obra de macumbaria só pode ser desfeita quando você fazer um voto de R$100. Um voto do Salmo 91, um voto do Salmo 23, um voto do Salmo 158. Não, mentira, não existe Salmo 158, não. Vamos lá. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu falei para ela, isso é mentira. Se você não depositou, não deposite. Ah, missionária, mas ele tá me ligando. Ele tá me ligando aqui para querer saber se eu vou fazer o voto ou não. Me mandou até foto subindo no monte. Eu falei, desde quando que Deus cobra? Que Deus fica mandando o servo dele cobrar? Aí, pergunta para ela aí se ela não vai, porque eu preciso mexer aqui no mundo espiritual. Pergunta aí se ela não vai fazer o voto, que eu preciso quebrar aquela obra de macumbaria. Isso não existe. Agora sim, vai vir a parte 2. Eu vou colocar aqui, ó, parte 2. E você vai saber que é por causa desse vídeo. Tá bom? Vamos lá para a parte 2. O que acontece? Existem 2 casos, tá? Agora, esse caso eu vou especificar e esse sim é verdadeiro. Quando você vai numa igreja e nessa igreja tem uma campanha, um propósito. O que acontece? Você chega lá e fala, eu vou fazer o voto.
eu vou fazer o propósito. O envelope já está específico, se é de 50, se é de 100, se é de 5, se é de 10 mil, se é de R$ 1.000, certo? Aí sim, se você pegar, porque o pastor tá dizendo coisas que você sente que é para você tá ouvindo aquilo ali e você pega. Mas Deus não mandou você pegar. Ah, missionária, mas como eu sei que é Deus mandando eu pegar aquele voto? Eu vou te dar sinais a qual o mundo espiritual ele se move. Um exemplo. Seu coração começa a disparar. Você começa a ter uma sensação de querer passar mal. Muitas das vezes você consegue ouvir a voz de Deus, vai e pega. Muitas das vezes você fica como se você quisesse ir, você fica. Como você quisesse ir, você fica. Já teve essas sensações? Então, isso significaria, se você não pegou, era para você ter pegado. Quando Deus, ele pede para você pegar, quando ele coloca para você pegar, Deus, ele te sustenta para você pagar aquele voto. Mas quando você pega e não foi Deus que mandou, a coisa estreita para o teu lado. Porque muitas das vezes, o que acontece? Quando é Deus, Deus sempre vai ficar te lembrando o voto. E quando não é Deus, sabe o que acontece? Você coloca dentro da Bíblia aquele envelope e esquece. Sabe o que acontece muitas das vezes? Você chega em casa, tá fazendo faxina, do nada você vai lá e joga fora. Isso a sua vida começa a fazer um bolo. Ou, que isso é mais comum, você chegar para um pastor, para uma pastora, para uma bispa, para um apóstolo, enfim, um diácono, uma missionária, evangelista. Eu vou te abençoar. Assim que eu pegar um dinheiro, eu vou te ofertar na tua vida. Não pode deixar que o microfone da igreja eu compro. Não pode deixar que o material da igreja eu compro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você fizer um voto para um servo, mas tem que ser servo mesmo, servo de Deus, pessoa que ora, paga preço, jejua, vive para a obra, e você prometer algo, você não está prometendo para a pessoa, você está prometendo para Deus. Então isso é muito sério, isso é muito grave no mundo espiritual, tá? Eu vou fazer uma comparação. Você fala que vai ofertar na minha vida, certo? Eu sou uma pessoa que ora, que jejuo, pago um preço pela vida de muitas pessoas, e você fala que vai me ofertar na minha vida. Só que você fala e você não cumpre. O que começa a acontecer na tua vida? A sua vida começa a virar uma bola de neve. Não é porque eu estou orando ao contrário, porque você me prometeu e você não me pagou. De maneira nenhuma. Porque você prometeu para Deus que ia ofertar no ministério daquela mulher, no ministério daquela pessoa, para ela ser ajudada em casa ou ajudar alguém. Então, automaticamente, você está dizendo para Deus, eu vou tirar do meu para dar. É a mesma coisa, mudando de um assunto para o outro, se você for numa casa de candomblé. Se tiver algum pai de santo, alguém que estiver assistindo esse vídeo, ele vai concordar comigo e vai comentar aqui. Quando você promete algo para sua entidade, quando você promete algo para o seu pai e para sua mãe de santo, o que acontece se você não pagar? O que acontece? O que a sua entidade faz se você não pagar? A única diferença é entidade e pai de santo, que é o pastor, a pastora, a missionária, enfim, e Deus. Só muda. O espiritual é um só que só muda o contexto. E também a questão do acontecer, o que acontece também é diferente, tem casos e casos, né? Aí o que acontece? Você não faz esse voto, a sua vida fecha. Parte 3, corre lá. Parte 3 aqui. A sua vida fecha. Aí, o que acontece? Você vai até uma igreja,
e pede oração. Ah, eu quero oração porque deve ter obra de macumbaria na minha vida, obra de feitiçaria, minha vida financeira tá assim, meu marido quer separação, minha mulher tá desse jeito, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda, por favor. Aí a pastor vai lá, põe a mão e começa a orar. Aí Deus chega e fala assim, lembra aquele voto que você pegou e você não pagou? É isso. Nossa! Mas aquele voto faz tanto tempo. Mas o mundo espiritual não esquece, querida. O mundo espiritual não esquece, querido. Esses tempos atrás, eu contei aqui o que aconteceu. Eu recebi uma ligação, tinha acabado de chegar da igreja. Eu recebi uma ligação de uma irmã desesperada com a outra irmã manifestada. Com a filha dela manifestada, na verdade, né? Eu chamo irmã, né? Mas a filha dela estava manifestada. E ela me ligou desesperada, missionária, pelo amor de Deus, me ajuda, minha filha está se manifestada aqui, eu não sei o que fazer, me socorre, me socorre. Liguei a chamada de vídeo, comecei a orar, comecei a interceder. E eu fiquei curiosa para perguntar, porque as duas eram da igreja, as duas viviam na igreja, as duas tomavam Santa Ceia, fazia tudo que uma pessoa realmente de fé fazia. E por que aquele demônio entrou na vida dela? Eu fiquei curiosa. Então, como muitos pastores, eu fiz. Vem cá, você tá entrando por onde pela vida dela? Porque que eu saiba, ela é assim, assim, assim. Aí, o demônio deu risada. Ele falou assim, através de um voto que ela fez e não cumpriu. Aí eu, Enfim, fui lá, expulsei, pai, cheguei e falei assim, minha filha, vem cá. Que voto que tu fez que tu não pagou? E ela ficou para lembrar. Depois ela lembrou. Ai, missionária, tem um voto que eu fui numa igreja, tava tendo uma campanha. Eu peguei, coloquei dentro da minha Bíblia e não paguei, mas isso faz 1 ano e pouco. Foi lá na outra cidade. Eu falei assim, então tu vai lá, se vira para arrumar o dinheiro, pede para Deus misericórdia e vai pagar esse voto. Porque você não mexeu com a igreja, você não mexeu com o pastor e nem com a pastora de lá. Você mexeu com Deus, com o mundo espiritual. Vai lá e paga. Ou esse demônio vai voltar pior. Na mesma semana ela foi lá e pagou o voto. Então, meus irmãos, isso acontece, isso é sério. Mas o meu alerta sobre até essa parte 3, onde eu vou encerrar, é o seguinte. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, se vir algum pastor, pastora, missionário, que seja com título lá em cima, que seja que já revelou para você, que seja, mas é usado, Deus já revelou que na minha vida aconteceu, então ele é de Deus, tá? Deixa eu te falar uma coisa, dom não tem a ver com caráter. Eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da intercessão e eu tenho o dom da libertação. Certo? Isso é dom. Deus me deu quando eu nasci. Antes de eu nascer, Deus já tinha me dado esses dons. Mas o meu caráter ministerial diante de Deus, eu construo intimidade com Ele. No momento que eu utilizo os meus dons para ganhar o teu dinheiro, te obrigar a mandar o que você não tem, isso já não vem mais de Deus. Isso significa os falsos profetas, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, se já veio alguém te pedir dinheiro, Deus mandou te dizer que é uma obra de macumbaria na sua vida, e só vou poder arrancar a tua vida se tu me mandar R$1.000, se tu me mandar R$100, se tu me mandar R$200. Mentira. A oração é de graça. E outra coisa que eu vou te dizer. Se eu orar aqui agora, não tem obra de macumbaria que fique no mundo espiritual. Você não precisa me pagar para que a obra faça. Mas eu tô com câncer porque fizeram mal pra mim. Se eu não mandar 5.000 para aquele apóstolo, eu vou morrer de câncer. Vai, desobediência, vai descer pro inferno ainda.
Presta atenção, povo, em nome do Senhor Jesus. Parte 4 para me encerrar. Então, em nome do Senhor Jesus, se alguém chegar para você e falar que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo, que Deus tá mandando você depositar isso, que tem várias contas Pix, Bradesco, Caixa, Itaú, Ibabá e Bibi, pelo amor de Deus, bloqueia, apaga, deleta. Não é Deus, não é Deus. Ele tá usando da tua boa fé para sustentar o ministério dele, que os membros dele não sustentam, para sustentar luxo deles, que o ministério deles não sustenta. Entendeu? Agora, outra coisa, agora presta atenção nisso. Agora, outra coisa é você aí, você mesmo que tá do outro lado aí, você orar e Deus chegar para você e falar, ó, vai lá e oferte R$1.000 na conta da igreja Unidos em Fé. Pronto, Deus está mandando você. E outra coisa, Deus vai confirmar com você ainda isso. Se você falar assim, meu Deus, mas R$1.000 é muita coisa. Será que é o Senhor mesmo? Será que eu não tô ouvindo coisa? Aí você vai numa igreja, aí vai falar, ó, Deus tá mandando você abençoar aquela igreja. Ó, Deus tá mandando você abençoar aquele pastor. Deus vai começar a te dar sinais, confirmações. E outra, ai, Senhor, mas eu só tenho esse R$1.000. Ai, Senhor, mas eu só tenho esses R$30. Ai, Senhor, eu só tenho esses R$20. Mas se o Senhor mandou você abençoar, Ele te garante o dobro, o triplo. Deus não deve nada para ninguém. Entendam isso. Deus não deve nada para ninguém. Se Ele mandou você dar R$1.000, você pode ter certeza que no mínimo 3.000 na tua conta Ele vai colocar. Às vezes uma dívida que alguém há muito tempo não te paga, às vezes uma causa na justiça que nunca sai, às vezes uma enfermidade que nunca cura, e através dessa bênção, desse voto, desse propósito, Deus abre as portas. Mas é Deus. Não é pelo homem, é Deus. É Deus. Deus. Eu vou dar um exemplo de um testemunho meu, tá? Teve uma vez que eu tava passando uma dificuldade muito grande aqui na minha casa. Não aqui, mas em São Paulo, onde eu morava. E eu tava orando e pedindo pra Deus, pra que Deus enviasse alguém, pelo menos com R$10, que eu pudesse comprar pão e leite pros meus filhos. E ali eu estava orando, eu ali estava intercedendo. E eu não falei com ninguém. De repente, uma irmã, ela mandou mensagem pra mim, falando, Miss, deixa eu te perguntar, você tá precisando de alguma coisa? Falei, Miss, precisando a gente sempre está, né? Mas por quê? Ela falou, Miss, porque já tem meia hora que eu estou lavando roupa aqui. E o Senhor só me traz você na minha mente. E o Senhor fala assim, manda R$30 para minha filha. Manda R$30 para minha filha. Só que, Miss, eu sei que você não falou nada, você não postou nada, você não disse nada, então eu não sei se você tá precisando. Você tá precisando? E aí foi quando eu falei, ó, Miss, amada, eu estava orando, pedindo para Deus pelo menos R$10 para me comprar pão e leite para meus filhos. Foi agora há pouco. Ela falou assim, então me manda seu Pix aí agora que eu vou te mandar os R$30, porque o Senhor mandou te mandar R$30. Ela tava com uma dívida há 3 anos. No momento que ela me mandou os R$30, naquele mesmo dia, ela recebeu um valor de R$3.800. E esse não é o primeiro testemunho, não. Tem muitos testemunhos que pessoas ofertou na minha vida e aconteceu isso. Mas não foi porque ofertou na minha vida. Presta atenção. Não foi porque, é a Janara, é a missionária. Não, não, não. Deus mandou e você obedeceu. Entendeu? Então, quando você obedece à voz de Deus, quando você acha que é loucura da sua mente, do seu ouvidinho, Deus usa pessoas para te confirmar. Então, se Deus não falou, pelo amor de Deus, não oferte. E sabe qual é o detalhe desse casal, para me poder encerrar?
Ela falou bem assim pra mim: Miss, mas toda vez que eu oferto na vida dele, acontece alguma coisa na minha casa. O caminhão do meu esposo quebra. Acontece coisa aqui dentro de casa aqui sobrenatural, que não tem como. É só eu abençoar ele. Eu falei, tá, e você ainda tem sombra de dúvida que não é Deus nesse negócio? Dom todo mundo tem. Caráter é pra poucos. Entendeu? Captou? Caráter é pra poucos. Pessoas que realmente vivem pra obra, vivem pra Deus, vivem pro Senhor. Tá entendendo? São pra poucos. Poucos que tá passando dificuldade, tá passando pelo vale, pelo deserto e prefere orar do que mentir, do que ser falso. Eu, muitas das vezes, quando eu estou necessitando, eu falo, irmã, eu tô precisando de 20 reais para comprar isso, isso e isso. Eu tô sendo clara. Tá entendendo? Quando você é claro e você está especificando, não inventando nenhuma história que fizeram obra, que mataram fulano e que pegaram a cabeça aí para fazer coisa para você, não. Quando você é específica, quando você é claro e a pessoa tem ciência que se ela mandar para você vai ser para aquilo, é uma coisa. Você está ofertando na vida da pessoa e abençoando na vida da pessoa. Agora, se vir com esse... Gente, não existe. Pessoa que é de Deus. Pessoa que é de Deus. Não existe você orar e Deus não quebrar. E Deus não fazer. Não, no momento que você ora, Deus já quebra. No momento que Deus revela, Deus já quebra. Então não tem essa. Ai, a obra tá lá, só vai ser desfeito se você depositar dinheiro pra mim. Sabe pra onde tu e a pessoa vai? Lúcifer tá assim, ó. Vem, vem, vem. Acorda. Desperta, igreja, desperta. E aí, você gostou do vídeo? Compartilhe, curta, comente aí. Você já passou por isso? Já teve alguém que falou assim, mande pra mim aqui no meu Pix, que eu vou salvar sua vida. Não caia mais nessa, viu? Deus abençoe.